Hoje em dia, parece que o nosso mundo está, como muitos dizem, de cabeça para o ar. Hoje em dia parece que a instituição criada por Deus, família, parece que a cada dia ela vai se enfraquecendo. Padre Zezinho diz uma frase muito bonita em que eu sempre reflito quando eu penso na minha família ou quando eu penso em falar desse tema família para as pessoas. Ele diz que as famílias são complicadas porque hoje em dia as famílias não são explicadas. Como assim, né? As famílias estão cada vez mais complicadas porque as famílias não estão sendo mais explicadas, ou seja, as pessoas não têm mais noção do significado não só da família, mas as crianças não têm mais referência do que seja criança, filhos. Os pais também parece que perderam a sua autoridade, não sabem mais o significado e não pensa mais na autoridade de pai. Há quem diga que os pais hoje querem muito mais ser amigos dos filhos do que de fato pais. Isso é muito perigoso. Não que a gente não possa ser amigos dos nossos filhos, nós devemos ser amigos dos nossos filhos. Senão o mundo e a rua vai saber das coisas primeiro do que nós. Mas não significa que devemos ser só amigos. Os nossos filhos precisam reconhecer em nós a autoridade de pai, a autoridade de mãe. Porque se não for assim, passa dos limites. E tudo aquilo que passa dos limites perde o seu referencial. Hoje em dia a gente costuma ver muitos pais perguntando aos filhos tudo. Se é da gente explicar para os filhos, se é da gente ser o referencial, a gente é que pergunta: filho, você quer isso? Você quer fazer? Você vai fazer? Isso é muito perigoso. Isso mostra que realmente as nossas famílias, muitos pais, estão perdendo o seu referencial, estão perdendo, na verdade, a oportunidade de ser o referencial para o seu filho. E as crianças, nós sabemos disso, que na sua fase inicial, da sua intelectualidade, ela precisa sim de referência. Ela precisa entender e compreender o significado das coisas. O significado do que é amor, do que é pai, do que é mãe, do que é o sim, do que é o não. Hoje em dia a gente percebe que as crianças, diante dos pais, não entendem, não compreendem. Por isso trata os pais muitas vezes como um amiguinho. E por isso muitas vezes maltrata. A gente vê cenas deploráveis de criança botando o dedo no rosto dos seus pais, dizendo, determinando, e os pais calados, porque não tem mais pátio poder sobre os filhos. Uma coisa muito perigosa também, a respeito da educação, que eu gostaria de meditar junto com vocês, é que, como pai e como mãe, ser esse referencial é extremamente importante. Porque muitas vezes a gente se sente culpado. Muitos pais se sentem culpados porque nós temos que correr. Hoje o pai e a mãe trabalham muito. E aí algo muito perigoso é tentar compensar os nossos filhos com presentes. Já que a gente não pode dar todo o tempo com eles, ou melhor, pouco tempo nós temos para ele. Então a gente compensa essas crianças mimando eles com muitos presentes. E aí essa relação de amor muitas vezes se torna uma relação comercial. Isso é muito perigoso, isso é muito danoso, isso é muito destrutivo. E muitas vezes é essa sensação que nós temos de perda de tempo, ou por não ter tido tempo, na verdade, a gente tenta compensar. E às vezes nas escolas eu vejo pais com essa sensação no coração, que na verdade é uma sensação de culpa, e aí ele tenta, através de uma forma estúpida, caindo de frente aos professores, buscando discussões que não vale a pena. Isso tudo como uma sensação
para diminuir a sua culpa de não ter tempo, de não ter dado educação. Muitas vezes os pais vão em cima dos professores, porque dando à escola um poder, dando à escola uma medida que não é dela. Somos nós pais que devemos educar os nossos filhos. Então essa reflexão eu acho muito importante. Como diz, repito, o Padre Zezinho, nós temos que explicar aos nossos filhos certos valores. Não deixar que a televisão apenas, não deixar que a rua, os amiguinhos da rua e de outros lugares eduquem os nossos filhos por nós. Hoje, eu lembro também da canção do velho Padre Zezinho. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. E o padre simboliza muito mais apenas do que uma religião católica. Mas o padre aqui está simbolizando o pai de família, a mãe, os pastores, os professores, a televisão, o rádio, o jornal, a internet. Se nessa época já existisse a internet, o Padre Zezinho teria incluído na sua canção. Sei que os youtubers, sei que os WhatsApps da vida convencem mais cabeças, mais corações do que as verdadeiras autoridades. Hoje a gente percebe que as pessoas não têm mais noção do que seja herói. Qualquer jogadorzinho de futebol, qualquer personagemzinho que está na mídia se torna para as nossas crianças referenciais. E muitas vezes o pai que sua, que trabalha, que se sacrifica, que doa a sua vida, o seu sangue, é visto pela criança como um ser que está fazendo aquilo por obrigação. Isso é muito triste. Isso é algo a ser pensado por nós. Mas é sempre tempo de mudar. Estou aqui a refletir, estou aqui a catequizar. Primeiramente, as minhas palavras servem para mim, tá? Estou aqui como sendo padrão de informação, nem de moral para ninguém. Tudo isso arde primeiramente, queima dentro de mim, eu como pai. E vejo muitas vezes que mais do que palavras, a gente precisa ter ações concretas de amor, mas também de disciplina. Sim e não precisam ser entendidos pelos nossos filhos. Que Deus nos abençoe e nos guarde.